Bom dia, gente. Eu me chamo Ana Cláudia, eu sou aluna da Engenharia Ambiental da UFES e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho das minhas experiências que eu pude viver a partir do período que eu fiquei de intercâmbio por meio do programa Braftec, entre os anos de 2019 e 2020. Bom, e como tudo começou, né? Da onde que eu tirei a vontade que eu queria fazer um intercâmbio? Eu, desde pequena, adoro viajar, gente. Sério, se tem uma oportunidade que eu posso ir viajar, eu quero e vou. Mas, enfim, além disso, eu também gosto muito, eu acho muito interessante o fato de aprender novas línguas, conhecer novas culturas. Eu acho que isso é um processo muito enriquecedor, pessoalmente. Então, eu sempre gostei, assim, dessa área. E aí, tudo deu um start quando eu vi a minha irmã indo fazer um intercâmbio. Ela teve a oportunidade também de fazer um intercâmbio pelo governo, só que ela foi pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que hoje já é extinto. E eu vi, gente, é isso que eu quero pra mim, eu tenho que pôr como objetivo, e é isso. E aí, a partir daí, eu comecei a me programar para poder alcançar esse objetivo. Porque, como a Lara explicou no último vídeo, né, da série Braftec, é um processo, e esse processo é um processo um pouco longo, assim, a gente tem que se programar, porque a gente tem que cumprir vários requisitos para poder conseguir ser aprovado no edital, aí depois tem que ter todo o processo da documentação, que também não é um processo tão simples, então, assim, é toda uma questão que tem que ser observada antes de ir realmente para a França. Mas, enfim, fui selecionada e consegui ir. E eu escolhi ir para a École des Mines d'Alès. Agora, por que ir para a École des Mines d'Alès? Todo estudante que vai fazer um intercâmbio na França, quer ficar em Paris ou ali nas proximidades. Mas, assim, eu fiz a minha escolha baseada de acordo com a grade curricular, né? Eu observei a grade curricular de todas as escolas que estavam participando. E a que mais me interessou foi a École des Mines d'Alès. Então, por isso que eu escolhi ir para lá. E a formação de engenheiro na França ela é um pouquinho diferente da que acontece aqui no Brasil. O aluno, né, o estudante que entra, quer entrar para uma escola de engenharia, ele primeiro passa por uma fase preparatória ali de 2 anos, onde ele vai estudar matemática assim, avançada, né? Igual a gente vê, tipo cálculo 1, cálculo 2, mecânica dos fluidos, termodinâmica, para depois adentrar na École em si, nas grandes écoles de engenharia em si. E aí, lá tem um conceito de engenheiro generalista, que você é um engenheiro, porém, você no finalzinho do seu curso você tem uma área específica, uma área de abrangência que é a sua área que você mais se identifica. Então, nos 2 primeiros anos, né, no ano 1A e 2A, você fica num tronco comum, no tronco generalista. E no terceiro ano, você parte para dentro do departamento para poder ver a área que você mais se identificou durante esses 2 anos generalistas. Enfim, a École des Mines d'Alès, ela é basicamente dividida em 2 campos. O campo principal, que é basicamente onde ocorre a maioria das aulas, né, do primeiro e do segundo ano. É onde tem as atividades administrativas, aonde está o restaurante universitário. Então, basicamente, tudo acontece ali. E nós temos o campus secundário, que é o campus aonde são os departamentos, né, que é onde ocorrem as aulas específicas do departamento para o terceiro ano. E também é onde ocorrem as atividades de pesquisa, como mestrado, doutorado, as pesquisas em si, né, que ocorrem ali dentro da universidade. E é basicamente isso. Aqui, nessa imagem, a gente tem a entrada principal da École, né, da École des Mines d'Alès, no prédio principal, no campus principal. E aqui nessa segunda eu trouxe a entrada do meu prédio, gente. Era o prédio que eu tinha a maioria das minhas aulas, que era o Departamento de Energia, Meio Ambiente e Riscos. Aqui eu trouxe outras instalações, né, que tinham lá na École. Aqui é um anfiteatro, que como eu falei, as aulas do primeiro e do segundo ano, elas ocorrem num tronco comum. Então,
todo mundo que entrou na Ecole, por exemplo, tem aula junto. Então, por isso que tem que ser essas salas de aula grandonas. Mas aí, quando você entra pro departamento, as salas de aula já são menores, porque aí vai dividir as pessoas, cada um pro seu departamento, e aí as salas são menores. Uma coisa que eu achei muito interessante é porque lá as mesas, elas são inteiras, elas são grandes, e aí a gente compartilha a mesa, no caso. E eu achei isso uma diferença cultural, digamos assim, bem legal, bem interessante. E por fim, tem a quadra de esportes, né, do IMT Alès. Eu resolvi trazer aqui também alguns dos laboratórios que tem lá. Como a gente está voltado aqui para a área de engenharia ambiental, eu trouxe o laboratório de Centro de Pesquisa e Ensino em Meio Ambiente e Riscos e o laboratório de Ciências e Riscos, que eu achei que foram os laboratórios que eu mais tive contato, assim, né, durante a minha estadia lá, e eu achei bem interessante. Inclusive, essa pesquisadora que está aqui, ela me deu aula. Ela mexe com gestão de qualidade de água. Quanto às matérias que eu cursei enquanto eu estava lá, no primeiro semestre, eu tive matérias de gestão de qualidade da água, gestão de solos poluídos, economia circular, gestão e valorização de resíduos, produção e utilização de energias, né, voltado principalmente para energias renováveis, e uma matéria de gestão industrial, o nome era responsável de unidade industrial. E uma coisa muito interessante que a grade curricular francesa traz é que ao final do semestre ela tem tipo um projeto integrador, assim. E nesse semestre, esse projeto foi relacionado ao tratamento de água residual e valorização de subprodutos. Então, assim, foi o momento onde eu tive maior contato com os professores, com os outros alunos em si, porque a gente teve que dimensionar um sistema de tratamento de água residual, né? No caso, a gente dimensionou um sistema de wetlands. Já no segundo semestre, eu tive matérias de estocagem, distribuição de energia, né? Eficiência energética e integração de processos, gestão da qualidade do ar e constava, né, dentro desse semestre a realização de um estágio e do projeto de fim de estudos, que equivale ao nosso TCC daqui. E como também o projeto integrador foi a realização desse projeto Energia e Meio Ambiente, que no caso a gente dimensionou uma hidrelétrica de pequeno porte e avaliou os impactos ambientais que ela poderia causar para avaliar a viabilidade de implantação dessa hidrelétrica. Foi um projeto muito legal, porque a gente conseguiu visualizar, né, as duas faces da engenharia, a face de proteção ambiental e a face do desenvolvimento. Então, foi um projeto bem legal, bem agregador. Ainda quanto às matérias cursadas, o método de avaliação é basicamente como aqui no Brasil, né? Tipo, por meio de provas e apresentação de trabalhos. Só que o que eu achei interessante é que, às vezes, essas apresentações de trabalho, elas podem ser um pouco mais dinâmicas do que a gente está acostumado. Porque, por exemplo, nessa matéria que a gente teve de responsável de unidade industrial, durante a matéria foi proposto para a gente meio que desenvolver uma ferramenta para a gestão integrada de uma empresa. E aí, a apresentação consistia na apresentação indireta, né, dessa ferramenta que a gente criou durante a disciplina e sendo feito ali como se fosse uma reunião dos coordenadores dos departamentos da empresa, mostrando, por exemplo, os indicadores, tipo, como tinha ocorrido o processo de implantação de um novo produto, se tinha sido satisfatório ou não, tipo assim, foi bem dinâmico, foi uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho desse jeito e eu achei muito interessante porque causou um envolvimento assim muito grande, né, do grupo. E quanto
essas salas de provas, gente, eu achei muito interessante, porque como eu mostrei anteriormente, as salas de aula em si, elas têm aquelas mesas contínuas, então cada um senta um do lado do outro. Então, para fazer prova, tem uma sala específica, onde a gente vai e as mesas são separadas, tem uma distância específica, e a gente realiza a prova nessas salas, especialmente nessas salas. Elas são abertas para a realização de provas. Eu achei isso uma diferença cultural bem interessante, assim, né? Como que a diferença do formato da mesa influencia na dinâmica ali de funcionamento da Ecole. Ainda nas disciplinas cursadas, né, dentro daquela matéria de energia, produção de energia, a gente realizou algumas visitas técnicas, como, por exemplo, essa visita técnica na hidrelétrica de Bolene, que é uma hidrelétrica a fio d'água, que não é um tipo assim que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, normalmente as daqui do Brasil possuem barragem. E a gente visitou também uma usina nuclear, a usina de Tricastan. Foi bem interessante, assim, eu nunca tinha ido numa usina nuclear, foi bem legal entender melhor sobre o processo de geração de energia a partir desse método, porque não é um método muito explorado aqui no Brasil, e a França, a maior parte da matriz energética delas é por meio de usina nuclear, então foi bem interessante, assim, essas duas visitas técnicas que a gente realizou. Quanto à realização do estágio, eu fiz o meu estágio nessa empresa, Espirrar, que foi no domínio de qualidade do ar, então, assim, bem aplicado, né, na área de engenharia ambiental. Eu auxiliei em estudos, né, de diagnóstico de qualidade do ar, principalmente interior, mas também em ar ambiente, né, com a organização e participação de intervenções de coletas de dados e também o tratamento, né, desses dados para a realização de relatórios e tudo mais. E, gente, eu comecei o meu estágio, algumas semanas depois entrou a crise do Covid, a gente entrou em confinamento, então, tipo assim, eu passei parte do estágio fazendo teletrabalho, mas no finalzinho, assim, nos últimos 2 meses eu consegui aproveitar bastante, fiz bastantes visitas em campo, né? Por exemplo, nessa imagem do canto inferior, ali sou eu fazendo uma medida de material particulado, perto de uma rodovia. E essas 2 outras imagens são de equipamentos que a imagem superior, né, é um filtro para recuperação de material particulado. E a imagem inferior é relacionado à amostragem passiva, né, de gases. Foi bem interessante, foi bem aplicado assim a engenharia ambiental. E foi aí que eu descobri que eu gosto a minha área, né, na engenharia ambiental. Mas enfim. Eu também realizei o meu projeto de fim de estudos, né? Então eu escrevi, né, meio que um TCC e apresentei. E finalmente chegando à parte das experiências, né? Eu acabei apresentando um pouquinho sobre as experiências, principalmente do estágio. Mas assim, eu posso citar que a melhor parte é conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, descobrir novas culturas, porque lá as écoles elas prezam muito por esse intercâmbio, né, cultural. Então vem muitos estrangeiros, tipo assim, eu tive contato com chineses, marroquinos, canadenses, tipo assim, foi uma coisa bem diversa. E pra gente também um contato com os franceses, né, que também é cultura diferente. E assim, o processo de adaptação ao novo ambiente, tudo isso fez eu crescer como pessoa, né? Adaptação às comidas, a escutar uma língua que não é a sua língua nativa ali 24 horas por dia. Também a metodologia de ensino deles, que é um pouco diferente da nossa. A experiência profissional, né, e acadêmica no exterior, e isso me auxiliou bastante, porque, por exemplo, me ajudou a conseguir alguns estágios aqui no Brasil. Conhecimentos, né, numa outra língua, no meu caso foi uma terceira língua, né, porque eu já tinha realizado o curso de inglês antes e depois consegui esse intercâmbio francês, então uma terceira língua. E desenvolvimento do senso de responsabilidade social e pessoal, porque como eu disse, eu acabei pegando parte
da pandemia do coronavírus, acabei sendo afetada, né? E isso me fez ver o quanto a ação individual faz influência e é importante para o bem-estar social. Então, isso assim foi muito importante para mim. E também eu desenvolvi minha independência, porém, mesmo assim, a gente ainda fica com saudade, né, da nossa família, dos nossos amigos, enfim. E, gente, não esquecendo de falar que a gente estuda, mas a gente também consegue viajar. É uma ótima oportunidade para conhecer novos países. Eu tive a oportunidade de ir para vários lugares, então, assim, foi maravilhoso. É isso, gente. Então, muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência. E um conselho para quem quer realizar esse intercâmbio via Braftec, se dediquem, corram atrás, que nada é impossível. Vocês vão conseguir e vão sentir um pouquinho de como é ter essa experiência. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada!